O nome é provisão. A palavra dízimo ficou no Velho Testamento, rapaz. Não se pronuncia mais e não se usa mais. Dízimo era a 10ª parte do que você colhia. Era o que você colhia, a 10ª parte. Aí tinha que dar o dízimo. Era o que colhia, colheita. Entendeu? Agora não, agora é provisão. Entendeu? O nome chama provisão e oferta. O nome é esse. É mais correto você falar dessa forma. Porque senão vai dar a entender que você tá pela lei e não pela graça. Entendeu? Pela lei, né, é 10% contado certinho. 10%, né? Daquilo que você recebe todo mês. Né, do valor que você recebe todo mês, ou então da colheita que você retira da terra todo mês. Você dá 10% contado certinho. Mas quando é pela graça, é provisão. Deus amoleceu nosso coração para a gente dar mais de 10%. Então, você pode dar os 10%, mas não precisa contar 10% certinho. Entendeu? Mas você vê um valor que vem ao seu coração na hora. Vamos dizer, você sabe que 100, né, 100 reais, 10% de 100 reais, né, você vai jogar logo e vai dizer logo, não, 10% de 100 é 10 reais, entendeu? E aí pronto, você pega os 10 reais. Aí você vem com oferta. É a oferta que vai desfazer esse 10%, né, aumentar esse 10%. Então já não vai ser só 10%. Então chama provisão e oferta, entendeu? A palavra correta é provisão e oferta. Bota isso no coração e na mente que não está errado. É o Novo Testamento. Isso aí foi ensinado aos discípulos. O discípulo que virou apóstolo ensina até hoje através da Escritura. Entendeu? Isso não é nenhuma mentira. Ou você está na graça ou você está na lei. Deus resumiu a lei, os 10 mandamentos que está lá no livro de Êxodo, do capítulo 20. Ele resumiu, né, em quantos mandamentos? Amar o Senhor teu Deus e amar, né, o próximo como você ama você. Só dois. Então, já que Deus amoleceu seu coração, se realmente aconteceu, através do batismo, você recebeu o Espírito Santo, é claro que você vai colocar dízimo, que não existe mais dízimo. A palavra é provisão e oferta, entendeu? E dá de acordo com o coração. Isso tem que ser tirado primeiro. E não tirado como depois. Ah, vou pagar primeiro as contas, depois tirar. Não. Primeiro você tira a provisão e oferta. Depois é que você vai pagar as contas. Então você tem que ter uns cálculos anotados direitinho para você saber, né? Sobre esses cálculos seus, se todo mês, né, vai dar tudo certo. Você não pode simplesmente deixar de pagar suas contas, entendeu? Aí o que acontece? Aí pede a Deus, né? Nessas horas, para ter um emprego, e esse emprego de carteira assinada, você vai receber o salário. Então, com base no salário que você vai receber, né, é que todo mês você receber aquele salário de acordo com o suor do seu rosto, todo mês você recebe aquele salário de acordo com o suor do seu rosto. Entendeu? Ele não está colocando doação, ele não está colocando, vou fazer um bico ali, conseguir o dinheiro. Não está colocando nada disso. Entendeu? Ele está colocando você prestar um serviço, você fazer um serviço, e aquele serviço ali você ter todo mês certo, aquele valor. Então, se todo mês está sendo certo aquele valor, aí você vai calcular aquele valor tudo direitinho, para você poder deixar as contas pagas, né, a despesa da casa, tudo pago. E aí, claro, quando você for tirar a provisão e oferta, você já não vai ficar em falta também, entendeu? Da quitação das suas dívidas. Não pode fazer dívida. Eu descobri muito mais coisa. Eu mandei para você o vídeo. Você assista, você ouça o vídeo, pega o texto, anote no caderno e você pode apresentar suas irmãs, apresentar o pastor, quem quiser. Porque tudo que eu estou falando para você é com base no ensinamento dos apóstolos, entendeu? E os apóstolos eram discípulos de Jesus. Aquele que acompanhava Jesus para tudo que era lugar, velho. Ou você recebe a lei de Moisés, né? E fica lá no deserto, né? 40 anos lá no deserto, né? Ou você recebe simplesmente a lei dos profetas e a lei que vem de Jesus, que é principalmente, né, o novo, as boas novas de Jesus, no caso, o que ele trouxe de novo para nós. Ele desfez praticamente da religiosidade e colocou espiritualidade, entendeu? Então tem que entender isso. Se você continuar com isso, né, ninguém vai dizer que você é ignorante, mas vai perceber que não está tendo sabedoria, entendeu? Claro que ninguém vai dizer que é ignorante. Ah, não está tendo sabedoria, então vou procurar uma pessoa que tenha mais sabedoria para eu dar ouvido. Eu não vou dar ouvido a uma pessoa que não está tendo sabedoria. Entendeu? Porque não tá batendo, não tá batendo, né? Não tá batendo, entendeu? Agora, quando você mostra entendimento e sabedoria, a pessoa percebe logo. Pô, não, tô tendo, agora você tá tendo sabedoria. Você entendeu, separou, tá tendo discernimento. Então tem que pensar nisso, rapaz. Finanças, generosidade e dívidas. Segundo informação, né, da congregação, não existe mais dízimo, mas tem que dar provisão de oferta, de acordo com o coração. Vamos lá? A letra A, né? Princípio do Velho Testamento a respeito do dar. Número 1. Dar é um princípio moral de Deus que veio antes da lei. O compromisso, número 2, o compromisso do
israelita era com dízimo 10% de toda a sua renda, porque Deus estabeleceu um percentual para que ele não roubasse a Deus. Porque o tempo da lei, o israelita não tinha a bênção de um novo coração, poucos tinham o Espírito Santo. Número 3 agora, princípios a respeito do dízimo. Letra A. O Velho Testamento diz que o dízimo era dado a Deus e não aos homens. Levítico 27, 32 e Números 18, 24. Dá uma conferida. Letra B. Quando o homem não dava estes 10%, Deus o considerava ladrão. Malaquias 3, 8 a 9. Confere aí. Letra C. A bênção ou a maldição de Deus dependia da fidelidade do homem. Malaquias 3, 10, 11. Confere aí. Letra D. Deus usava estes recursos para sustentar os levitas, sacerdotes que trabalhavam somente na casa do Senhor. Número 18, 21. E os órfãos e as viúvas, Deuteronômio 26, 12. A cada 3 anos, além dos levitas, os estrangeiros, órfãos e viúvas, também eram supridos. Letra B. Princípios do Novo Testamento a respeito do dar. Os princípios, número 1, os princípios são os mesmos, com uma única mudança. Não diz nada que o percentual deve ser de 10%, dízimo. Número 2, porque o percentual foi tirado, porque o discípulo de Jesus não precisava de uma lei para dar. Olha aí, como eu disse, né? Que foi tirado, que não existe dízimo. Porque o discípulo de Jesus não precisava de uma lei para dar. Ele tem um novo coração, toda a sua justiça vem de Cristo, que habita em seu coração. Colossenses 1, 27. Jesus exigiu que nossa justiça fosse muito maior do que os escribas e fariseus. Abre aspas, eles eram judeus zelosos da lei de Moisés, fecha aspas. No sermão do monte, Jesus dizia, ouvistes o que foi dito aos amigos, eu porém vos digo. E então trazia um padrão bem maior que a lei. Terceiro, não podemos nos esquecer de que os princípios continuam os mesmos, isto é, letra A. Esta contribuição que, abre aspas, que chamamos hoje de provisão, é um compromisso com Deus e não com os homens. Letra B. Aquele que não dá a sua contribuição ou que dá menos do que está na lei, rouba a Deus. Então, se a pessoa dava 10%, tem que dar mais de 10%. Letra C. A bênção de Deus na nossa vida financeira está ligada à fidelidade nestas contribuições. Abre aspas, Lucas 6, 8, 38 e 2 Coríntios 9, 6. Fecha aspas. Letra D. Todos devem dar, segundo as suas posses, para que sejam abençoados por Deus. Letra E. Deus usa estas contribuições para o sustento de necessitados, Efésios 4, 28, né? E de obreiros dedicados em tempos integral, né? 1 Coríntios 9, versículo 9, 11, 13, 14, Mateus 10, 10. Lucas 6, 38. Dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Letra C. Como dar? Primeiro, não deve ser estabelecido de improviso. É necessário que seja determinado diante do Senhor para ser uma expressão de generosidade e não de avareza. 2 Coríntios 9, 5. 2. Propor um percentual no seu coração. 2 Coríntios 9, 7. Número 3. Fazer isto com alegria e não com tristeza. 2 Coríntios 9, 7. Número 4. Dar das primícias e não do que sobra. Provérbio 3, 9. 2 Coríntios 9, 6 e 7. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Somos devedores. Se não pagamos em dia, então pecamos. Pois, além de devedores, somos infiéis nos contratos pérfidos. Quinto, o que fazer se já tenho dívidas, crediários, etc. Deve-se pagar sem demora. Mateus 5, 25 e 26. E não fazer mais dívida. Leia aí esse negócio. Sexto, como fazer para adquirir algo que necessitamos? Antes de tudo, ore e busque conselho. E também, mensalmente, busque poupar o necessário para comprar à vista. Romanos 13, 8. A ninguém fique devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Observação. A compra de um imóvel ou terreno é um caso diferente. Apesar do financiamento, não se trata de um simples crediário, mas de um investimento. Não se está gastando o dinheiro com compras, mas está se fazendo uma espécie de poupança. Se houver algum aperto
você tem o próprio imóvel com garantia. Não está se colocando como servo de ninguém. Então, o princípio não é desobedecido. Cuidado para não assumir um compromisso maior que a sua renda permite maior do que sua renda permite. Letra E. Trabalho do discipulador com os seus discípulos. Primeiro, o discipulador deve se informar sobre a situação financeira do discípulo. Ele deve saber sobre os seus ganhos. Se é necessitado, se tem dívidas, como ele gasta seu dinheiro, etc. Segundo, depois de estudar esse material com o discipulador deve ajudá-lo a definir o seu percentual de contribuição e firmar um compromisso com Deus. Isto deve devolver oração e conversão com o cônjuge. Terceiro, além deste percentual, o discípulo deve definir um outro percentual menor ou um valor fixo para ofertar dos gastos com a obra. Este é um costume que é tirado da prática do Velho Testamento. Ali vemos que todos os gastos que não eram para o sustento de levitas ou necessitados, abre aspas. Por exemplo, a contribuição do trabalho do tabernáculo ou do templo, fecha aspas, eram supridos através de ofertas extras além do dízimo. Quarto, deve insistir para que ele salde suas dívidas e não faça outras, abre aspas, ajudá-lo a fazer um planejamento para saldar as dívidas. Quinto, deve ensinar o discípulo a fazer um orçamento mensal, como o exemplo de modelo a seguir. Aqui tem uma tabelinha, no caso, modelo de orçamento. Ganhos, né? Aí vem salário, quanto é que você ganha. Aí, ofertas, provisões, quanto é que você vai dar de provisões e oferta. Gastos, aí vem casa, aluguel, prestações, né? É o que gasta mais dentro de casa. Aluguel, prestações, se tiver algum aluguel, prestações a pagar. Aí tem parte da casa, né? A parte já que está quitado já. Impostos, né? Tem que colocar também. Água, gasta quanto? Luz, gasta quanto? Telefone, gasta quanto? Saúde, que é planos e remédio, gasta quanto? Alimentação, limpeza, gasta quanto? Educação, escola, livros, gasta quanto? Transporte, gasta quanto transporte? Pronto, agora vem pagamentos de dívidas antigas, quanto é? Poupança para a aquisição de bens, quanto é? Pronto, essa é a tabelinha. O sexto, este assunto deve ser revisado e supervisionado com todos os discípulos antigos, seguindo os mesmos passos anteriores, né? Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a tua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades,